Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui de novo para trazer informações sobre saúde, sobre prevenção, falando do nosso projeto Manual do Proprietário. Esse projeto que se estende já ao longo dos últimos 5 anos, falando como prevenir, como não deixar o nosso terreno predisposto às doenças degenerativas que tanto nos acometem. Então, nós conversamos sempre sobre as causas e como evitar as causas dessas doenças e não simplesmente tratar os sintomas. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, eu queria dar para vocês uma grande notícia. Vocês se lembram, há 2 semanas atrás, eu estive aqui falando com vocês a respeito daquela resolução que seria aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente, liberando a utilização dos lixos da indústria para se fazer adubos, para se fazer fertilizantes. E que seria um desastre porque esses lixos, ricos em metais pesados, iriam contaminar todo o nosso solo, toda a nossa água, nossa cadeia alimentar, fauna, flora, enfim. Ia ser um desastre ecológico, um desastre para a nossa saúde. E eu pedi para vocês, e nós trouxemos o promotor responsável pelo Ministério Público, mostramos aqui tudo o que poderia acontecer e pedimos a vocês que assinassem um abaixo-assinado e que conversassem com todos que conhecessem para a gente tentar frear essa resolução. Isso aconteceu na quarta-feira passada, o Ministério do Meio Ambiente voltou atrás, não assinou essa resolução e marcaram novas reuniões para discutir o assunto a partir de outubro. Então, eu acho que essa é uma notícia muito importante. Eu queria também agradecer a participação de vocês todos e vamos continuar de olho em tudo aí que possa ocorrer em relação a esse fato. Mas, pelo menos, a primeira batalha está ganha, e isso aí nós devemos ao conjunto, à atitude, a somarmos nossas forças e intenções, e assim a gente deve continuar sempre em prol da saúde. Eu vou comentar com vocês a respeito de um trabalho que foi publicado agora recentemente, no dia 28, 30 de agosto passado, agora há menos de 2 semanas, no British Medical Journal, um trabalho realizado pelo pessoal de Harvard, muito interessante. Eu queria que vocês observassem se não é exatamente o que nós estamos conversando aqui há 5 anos. Então, vejam só essa reportagem. O título é "Frutas protegem contra a diabetes, mas sucos elevam o risco da doença". Então, essa pesquisa diz o seguinte, que o consumo diário de 1 ou mais copos de suco de fruta eleva em até 20% o risco de desenvolver diabetes tipo 2. A doença é considerada uma epidemia mundial, afeta 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso as pessoas que sabem ser, porque eu acredito que tem muitas pessoas que são e desconhecem, não é verdade? Esse estudo, que foi liderado pelo Dr. Isao Muraki, da Escola Médica de Harvard, analisou dados de mais de 187 mil homens e mulheres que foram acompanhados por 24 anos, para saber se o consumo de diferentes tipos de fruta poderia influenciar positivamente ou negativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. E o que aconteceu? Mais de 12 mil participantes, ou seja, 6,5%, receberam o diagnóstico de diabetes durante o estudo. O diabetes tipo 2, diretamente relacionado à obesidade, é caracterizado pela resistência do corpo à ação da insulina. Então vamos aí, primeiro fato. Resistência do corpo à ação da insulina. Vocês estão cansados de ouvir eu falar que uma daquelas meia dúzia de monstrinhos que causam a grande parte das doenças degenerativas é o aumento de resistência à insulina. Está aí. Lembram disso? Que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte, se não todas essas doenças crônico-degenerativas, elas têm
meia dúzia de situações envolvidas que nós normalmente negligenciamos, não tratamos, e aí elas predispõem o corpo a adoecer. E entre elas estão o aumento de resistência à insulina, o estresse oxidativo, ou seja, aumento de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, desproporção de nutrientes, é o que nós vamos sempre conversando. E é o que está editado para vocês no livro Manual do Proprietário, né, pela editora Delphos, bem explicadinho. Mas então, vamos continuar com isso aqui. O diabetes tipo 2, então, é relacionado à obesidade e é caracterizado pelo aumento da resistência do corpo à ação da insulina, um daqueles monstrinhos, que controla os níveis de açúcar no sangue, ou pela produção insuficiente do hormônio. Trabalhos anteriores já haviam tentado averiguar o consumo de frutas poderia reduzir o risco de diabetes, mas segundo os autores não havia sido encontrado ligação forte entre uma coisa e outra. Por isso, eles decidiram analisar cada fruta separadamente. E eles observaram no estudo deles que o mirtilo, a uva e a maçã, consumidos 3 vezes por semana, foram as frutas que mais diminuíram o risco de diabetes. Já o melão foi uma fruta que esteve relacionada ao aumento do caso de diabetes, por ser justamente uma fruta de alto índice glicêmico. Segundo os cálculos de estudo, trocando os sucos por um consumo frequente de quaisquer frutas inteiras, o risco de diabetes cai 7%. A queda pode ser maior dependendo da escolha de cada uma fruta. Uma nutricionista funcional dos Estados Unidos diz que a diferença de resultado entre as frutas tem a ver com o seu índice glicêmico, ou seja, o potencial de cada uma gerar picos na produção de insulina. Então, mais uma coisa que a gente está sempre falando, dieta de baixo índice glicêmico. Essa é a dieta do SIMP, que eu comento com vocês todo esse tempo. Essa dieta está no site da Rádio Mundial, essa dieta está no site do SIMP, que é simpsaude.com, há anos. E o que a gente fala lá, que o importante não é a contagem de calorias, mas sim uma dieta fracionada, uma dieta de baixo índice glicêmico e de alimentos vivos, ricos em antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias naturais. Exatamente o que esse trabalho está mostrando. Olha só, o diabetes envolve um processo de estresse oxidativo, aumenta a quantidade de radicais livres, oxidação excessiva, aquele monstrinho que eu falo para vocês. E não é só o diabetes que aumenta a produção de radicais livres, ele também é causado pelo aumento dos radicais livres, como todas as doenças degenerativas. A artrite tem um aumento de radicais livres nas articulações. Para você ter uma doença arterial, aterosclerose, que entope as artérias e tem infarto e ter derrame, você também tem aumento do estresse oxidativo. A hipertensão também leva ao aumento do estresse oxidativo. E o próprio estresse oxidativo leva ao aumento da hipertensão. Ou seja, o estresse oxidativo e os radicais livres estão envolvidos em todas as doenças. E é o que eles constatam nesse trabalho enorme, com mais de 180 mil pacientes avaliados após 24 anos. Aí eles terminam assim: o problema dos sucos é que em relação à fruta inteira, eles têm muito menos fibras, o que eleva a velocidade da absorção do açúcar, gerando os picos de açúcar que podem ser prejudiciais ao organismo. Então, a pergunta é, melhor eliminar o suco da dieta? A resposta deles é, não precisa, dá para acrescentar fibras ao suco, para tornar a digestão mais lenta desse açúcar. Uma folha como couve, interessante isso, você se recorda de alguma coisa? Né? Uma folha como couve, ou grãos como linhaça e chia, são boas opções. Então, qual é o suco que a gente fala para se iniciar o dia? Não é um suco de maçã, com couve ou espinafre, uma sementinha de linhaça, um pedaço de gengibre, água, justamente porque são alimentos de baixo índice glicêmico, não fazem o açúcar subir de uma vez na corrente sanguínea, tem toda aquela característica desintoxicante, né? É um suco riquíssimo em minerais, de manhã em jejum, ele faz muito bem e tem pessoas usando isso há mais de 15 anos, isso foi levado inclusive por ONGs para asilos na Europa, então é fantástico, e o que o trabalho aqui comprova agora. Então, para mim aproveitar só essa deixa aqui,
e muita gente vai me perguntar, já tem me perguntado, Edmon, eu adoro suco de laranja, eu adoro suco de abacaxi, melão, melancia. Naquela dieta do Simp, naquela dieta que eu falei para vocês, que está no site do simpsaude.com, que está no livro Manual do Proprietário, que está para vocês em várias edições aí do YouTube, que eu venho falando, né? Esse suco, as frutas que estão ali indicadas para vocês comerem nos intervalos das refeições, não incluem nessa relação o melão, a melancia, o abacaxi, nem o suco de laranja. Eu falo para vocês chuparem a laranja com bagaço, né? Chuparem a mexerica com bagaço, justamente por causa da fibra. E essas outras frutas, melancia, abacaxi e melão, são frutas de alto índice glicêmico, que fazem o açúcar subir muito rapidamente na corrente sanguínea. Então, é muito importante, né, vocês estarem evitando essas frutas. Se vocês amam abacaxi, melancia e melão, que vocês comam isso como fruta inteira, uma vez por semana, 2 no máximo, mas isso não é a fruta que vai fazer parte da sua fruteira no dia a dia. Ok? Então, mais uma vez, aquela dieta que a gente fala é adequada. Outra questão muito frequente, eu adoro suco de laranja de manhã em jejum. Não é legal tomar suco de laranja de manhã em jejum, porque ele é um alimento de alto índice glicêmico, ele tem pouca fibra. E o açúcar desse suco de laranja vai direto para a sua corrente sanguínea e seu corpo vai ter que mandar uma descarga enorme de insulina para tirá-lo de lá. Continuando com o suco, antes de eu abrir para vocês, porque tem bastante gente reclamando que eu não tenho aberto para perguntas, porque eu tenho muita informação para trazer para vocês, eu já vou abrir, e inclusive eu vou deixar os telefones da rádio para vocês aqui, que é o 3016-1764, 3016-1765, 1766, 1767 e 1768. Aí eu vou estar respondendo vocês no tempinho que a gente tem. Mas nesse suco que eu falo, eu acrescentei, depois daquele programa que eu falo do óxido nítrico, que tem pouco tempo também, não tem um mês aí, e vocês podem ver no YouTube, é só ir no YouTube, acessar meu nome, Edmon Saab Júnior, vocês vão ver ali um programa escrito Um Milagre do Óxido Nítrico. Né? E aí o que eu peço? Que vocês coloquem 1/4 de beterraba também nesse suco. Por quê? Porque a beterraba ela é riquíssima em nitrato. E a beterraba, junto com essa couve que vai estar no suco, vai te fornecer nitrato, e esse nitrato vai ser transformado em nitrito e depois em óxido nítrico. Então, esse é um suco excelente para vocês começarem o dia. Depois, se vocês quiserem tomar um café que vocês estão acostumados a vida inteira, pode tomar seu pingado, não vai ter problema nenhum. Obviamente, não usando açúcar, usando um adoçante como a estévia, né? E comer o seu pão integral com queijo no meio, que vai ter baixo índice glicêmico, enfim. Então, eu achei muito interessante estar contando para vocês aqui, para mostrar para vocês o que a gente vem falando aí há tanto tempo, é agora, né, publicado numa revista indexada de grande respeito, que nem é o British Medical Journal. Eu vou atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, pois não? Oi, boa tarde, doutor. Eu estou escutando o seu programa há um mês, mais ou menos, então não sei se o senhor já falou sobre esse assunto, mas eu queria que o senhor comentasse alguma coisa no ar a respeito da intolerância à proteína do leite da vaca. Ok. Seu nome como é que é? É Nélide. É? Nélide. Nélide. Tá bom. Então, só para complementar, porque eu estou com um bebê de 13 meses e há uma suspeita que ele tem alergia a essa proteína. Na verdade, eu amamento ele, eu não posso tomar o leite, isso pode gerar bronquite. O pediatra me falou várias coisas e eu queria saber se você pode me dar uma explicação do ar, por favor. Ok, Nélide, eu vou dar sim. Obrigado pela sua audiência. Eu te agradeço. Boa tarde. Boa tarde. A Nélide tocou num assunto que eu já converso com vocês há muito tempo, e ela pergunta sobre a intolerância ao leite. Né? Intolerância ao leite é uma coisa muito comum. Tem 2 moléculas no leite. Uma é a lactose, que é um açúcar do leite, e a outra é a caseína, que é a proteína do leite. Essa caseína é uma molécula muito grande, e quando ela passa do intestino, né, para a corrente sanguínea, muitas vezes o nosso corpo não vê essa caseína como um nutriente, e sim como um invasor.
e gera intolerâncias de diversos graus até chegar à alergia completa. A outra coisa que é a lactose, que é o açúcar, nós dependemos de uma enzima chamada lactase, que normalmente os mamíferos têm na primeira infância, e esse nível começa a cair muito à medida que ele cresce. Justamente por isso, as fêmeas deixam de amamentar os bebês todos, e então nós não temos mamíferos adultos tomando leite, e os únicos que permanecem fazendo isso somos nós, humanos, por tradição e tudo mais. Agora, existem exames para se detectar essa intolerância à lactose. E esse exame é um exame de sangue convencional que o pediatra pode pedir, mas o que eu observo, e eu até falo para vocês no livro Manual do Proprietário, eu falo que tem 3 grandes vilões na saúde humana. Isso não quer dizer que esses 3 grandes vilões sejam para todas as pessoas. Eles são vilões, sim, em menor ou maior grau para umas ou outras pessoas, que é justamente o leite e derivados, né, o glúten, que está em uma série de alimentos, e o açúcar. O que eu faria nesse caso? Eu deixaria o meu totalmente sem contato com leite, a não ser o leite materno. Esse é o único leite que provavelmente a gente não encontra nenhum grau de intolerância, e observaria como é que é a evolução dele. Como eu falo das dietas rotativas, de tirar as substâncias que a gente acredita que possa estar fazendo mal e observar como é que o corpo evolui. Seria deixá-lo, né, sem leite, é só o leite materno, e no caso o pediatra vai orientar a utilização de algum outro alimento para observar isso aí. O leite realmente é causador de muco, né? Isso a gente observa não só em crianças, em todas as pessoas. As pessoas que são alérgicas, bronquíticas, riníticas, elas pioram com o consumo de leite porque aumenta a produção de muco, sim. E eu costumo pedir para essas pessoas se absterem do leite e derivados por um tempo para observar se melhora ou não. Bom, eu espero ter te respondido, dona Alice. Tem outra pessoa aí na linha querendo falar comigo? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, doutor? Tudo. Quem fala? É a Vera, tudo jóia? Tudo, Vera. E você? Oh, que prazer falar com o senhor, viu? Prazer é meu, Vera. Então, é o seguinte, eu estou fazendo tratamento com alguns médicos, né? Tudo pelo SUS, que demora pra caramba. E nenhum desses ganha alta do médico dos rins, mas o que eu estou tomando agora é uma vitamina D, que a médica passou endócrino, não é passou, né? Tá. Porque eu estava com queda de cabelo, um problema pequenininho na tireoide, que ela falou que tudo bem e tal. Aí, por conta que eu entrei em desespero, né? Aí eu comecei a tomar esse suco que o doutor comentou aí, mas eu pesquisei o que eu coloco. Couve, manteiga, maçã, cenoura, gengibre e limão. E eu bato tudo no liquidificador, só o limão que eu só espremo, né? Mas bato com casca, tudo. Queria saber se isso está correto, se isso ajuda. O que eu posso fazer? O que eu devo tirar ou acrescentar, na verdade, né? Não, tá legal. Então deixa eu te responder, Vera. Me ouve na linha. Obrigado, viu, para você também. Bom, essa pergunta é muito frequente. O que eu posso mais acrescentar naquele suco verde que você fala há tanto tempo? Posso colocar suco de laranja? Aí eu sempre respondo por e-mail, não, porque vai aumentar o índice glicêmico do suco. Posso colocar abacaxi, melancia, melão? Eu falo não, porque isso também vai aumentar o índice glicêmico do suco. Ou seja, é justamente o que nós falamos do trabalho agora. Vai se tornar um alimento de alto índice glicêmico, vai ter que se produzir uma grande quantidade de insulina, e isso vai levar mais tarde a aumento de resistência à insulina, aumento de peso, de pressão, de diabetes, enfim, tudo aquilo. Mas o que ela está me falando agora, Vera, é que ela põe cenoura. Ótimo, cenoura não tem alto índice glicêmico. Ela pode usar, ela gosta de cenoura. E o limão? O limão também não. Não vai ter problema nenhum o suco que a Vera está fazendo. Desde que ela coloque o quê? A maçã. A maçã é importante por causa da pectina. A pectina vai retirar metais pesados do corpo. Ela coloca a couve ou espinafre, que é rico em clorofila. Né? Rico em clorofila, rico em nitrato para fazer óxido nítrico, que é um desintoxicante, rico em minerais. Ela coloca o gengibre, que tem um poder anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano natural. E aí ela quer acrescentar cenoura e limão. Ela pode acrescentar cenoura e limão, que não vai aumentar o índice glicêmico. Agora, ela falou uma coisa interessante, queda de cabelo. Eu fui no médico e o médico falou, minha tireoide está mais ou menos, mas por enquanto não vamos fazer nada. Essa é uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem muito atentos e vocês olhassem de novo, procurassem, quando eu falo de hipotireoidismo,
Tem inúmeros filmes no YouTube. Eu vou ser sincero, eu praticamente não vi nenhum deles, mas eu sei que tem lá, onde eu falo da tireoide. Tem um capítulo no livro Manual do Proprietário que eu falo também. Esses valores, o hipotireoidismo hoje sem diagnóstico, é muito frequente. As pessoas estão em hipotireoidismo, mas o médico não diagnostica. Por quê? Porque aquele valor do exame do TSH, que vai de 0,5 até 5, é muito elástico, é muito grande. Hoje, por exemplo, na Alemanha, o normal já é até 3. Nos Estados Unidos, 3,2. E eu começo a tratar todos os meus pacientes acima de 2,8. Já de 2,5, 2,8, depende do quadro clínico. E a tireoide está fortemente envolvida nessa questão de energia, nessa questão de humor, de queda de cabelo, de unha fraca, de pele seca. Então talvez fosse interessante rever esse aspecto da tireoide, se não valeria a pena já começar com uma suplementação pequena. Isso é uma coisa muito importante. Eu sugiro para vocês darem uma olhadinha um pouco melhor, ou nas coisas que estão no YouTube que eu falo a respeito de tireoide, ou darem uma olhada no livro Manual do Proprietário. Se vocês não encontrarem, peçam para alguém que já tenha, encomendem, porque sobre encomenda vocês podem encontrar isso. Parece que na Saraiva, no site da Saraiva também, na Cultura. É importante estar de olho nisso. O seu suco está legal, Vera, pode continuar, mas dá uma olhadinha nessa tireoide, tá bom? E tem mais uma pessoa que eu acho que eu vou conseguir atender aí, que está na linha. Boa tarde. Ah não, então tá. Me enganaram aqui. Então, voltando a falar disso, que é muito importante. Quando eu falei para vocês que a Organização Mundial de Saúde estima que exista 350 milhões de diabéticos no planeta, eu falei assim, provavelmente podem passar, né, dos 500 milhões, porque tem muita gente diabética no nosso interior, no nosso sertão, na África, na Ásia, que não tem nem ideia do que é. As pessoas têm poucos sintomas, não sabem, não estão se cuidando e são diabéticas. Agora, em relação ao hipotireoidismo, a mesma coisa ou mais ainda. Muitas pessoas com essa glândula trabalhando numa intensidade menor do que deveria, que não são diagnosticadas, a gente chama isso de hipotireoidismo subclínico, porque os exames de laboratório aparecem dentro das faixas da normalidade, né, e estão precisando de ajuda sim. E essas pessoas muitas vezes têm colesterol aumentado, triglicérides aumentado, depressão, falta de energia e tomam remédios para colesterol, para triglicérides, para depressão, para isso e para aquilo, e se elas tivessem simplesmente corrigido adequadamente a função dessa glândula que controla o metabolismo global, elas estariam perfeitas, né, e não necessitariam de uso de tantos medicamentos. E não são só essas doenças degenerativas que eu falo para vocês, que estão aumentando muito, né, e tem muita gente que já tem e não sabe, muitas outras também em curso. Quantas pessoas hipertensas no planeta que não sabem que são hipertensos, e por aí vai. Gente, eu quero de novo passar para vocês que é muito importante, qualquer resultado que vocês queiram ter, primeiro saber como é que vocês estão alimentando, nutrindo esse organismo, esse equipamento. E para isso, deem uma olhada de novo no site do simpsaude.com. Simp Saúde é C de centro, I integrado, M medicina, P preventivo, saúdejunto.com. Ali vocês vão ter essa dieta. Tentem fazer isso pelo menos por 2 meses. Tentem tomar água numa quantidade de 30 ml por quilo de peso dia. Você pesa 70 quilos, 2,1 litros. Você pesa 60 quilos, 1,8 litros. Eliminem coisas como refrigerantes, biscoitos, guloseimas nesse período. E observem que, por si, só isso vai melhorar as suas condições em pelo menos 70%. Tá bom? Nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu quero deixar para vocês o telefone do Simp, aqui de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Prefixo é 11, fone 3284-1366. E o Simp aqui de Vinhedo, onde eu permaneço a maior parte do tempo, prefixo 19, fone 3876-4848. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Uma ótima semana e até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.